Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui um podcast, mas no formato um tanto quanto diferente, no formato um tanto quanto inusitado. Finalmente reunidos presencialmente. Eu aqui, André Araújo, Silvio Joaquim, olha ele aí. Pra quem estava com saudades, eu acho difícil dessa pessoa, mas tudo bem. Cada um com um clima tão gostoso, aí não pode fazer clima de família, um clima de também. paz, E né? a propósito, Tudo mentira, ninguém viu antes. vocês estão quebrando a regra da etiqueta básica, tá? Se Seria? o Luiz 14 faz aqui, vocês estariam presos já, sabe disso, né? Porque assim, quando se está à mesa, a regra é essa. Sempre, às vezes, nunca, irmão. Entendi. Então, por favor, Aqui tudo bem. vamos lá se manter. Esse é o clima que eu quero começar o nosso Post, ou agora chamado, né, podcast, mais lindo, mais fantástico, mais interessante. Realmente, eu acho que não foi muito bem, não. Mas assim, estamos aqui, Samara Vasconcelos está aqui conosco. A mais bela. Cheguei. Pelo primeiro episódio aí presencial, né, com Assim que com se Samara diz, também, né? Assim que se diz. Curiosidade do dia. É a primeira vez que eu vejo o André. É verdade. Verdade. Merece uma foto, um registro. Por favor, foto imaginária. Aqui, olha pra cá, eu vou tirar. Não, pô, Ah, eu vou vocês estão- te escolhendo. Irmão, no 3 é 1, é 2, Big Six. Não, André queimou. Vamos Aí força como poucos, né? A galera já tá mais ou menos por dentro do que Meu nome é tá. Barra, eu sei forçar. Hoje, pessoal, a gente vai comentar um tema fantástico. Hoje, na verdade, é um Post lindo, porque ele é especial. Ele começa com E, termina com cial. Porque esse dia é lindo. Hoje, o Oxe História tem a honra de falar sobre um filme. Nós fomos convidados ilustremente para comentarmos sobre o filme que vai tratar um pouco da viagem do Dom Pedro I de volta para Portugal em Dele. 1831. O faceiro, o agradável, o simpático, ou melhor, será? Um pouco cheiroso, na verdade, né? Um pouco cheiro é importante. Mal cheiro de dinheiro. Então assim, cara, a gente já assistiu o filme em primeira mão, né? Já vimos Honra, muito, né, gato? Honra, né? Só pra... Assim, ninguém foi comigo? Pauzinho. Estamos na honra, tá? Fomos chamados, olha aqui, ó. Assiste o filme aí, ó. Tá só o logo da sua história. Assiste aí, porque tu tem privilégio, irmão. Fazer o quê? Eu tô ensinando Marquês agora. Assim, cara, foi uma parada muito top. A gente assistiu todo mundo junto, comentamos assim, né? Fomos fazendo todo esse processo ao vivo e hoje queremos trazer pra vocês essas impressões do que de fato a gente achou dessa parada, desse filme. Claro, sem trazer muito spoiler pra não estragar a experiência. Pelo amor de Cristo, O né? filme já tá aí pertinho pra estrear. Vai ser lançado quando? Não, estreia exatamente no dia de lançar o podcast. Exato. Dia 1 de setembro, gente. Exatamente. 1 de setembro você está aí ouvindo o podcast e o filme está sendo Pois é. lançado. Ou seja, levanta a tua bunda daí, pelo amor de Cristo. Olha, E vais tu assistir. já tá vacilando por não saber que filme é esse, porque tu já tá vacilando. Até porque a gente nem falando do nome do filme. Então tu não tá vacilando ainda, quem tá vacilando sou eu. Que tem esse aqui, Mas tá no título. mas tá no título. Ô, Samara, olha só. Pega o teu banquinho e saia de fininho. Já dizia Luciano Huck. Falando contigo. Ó, até caiu. Emocionante. De preferência, Silvão, sem quebrar, né? As coisas aqui. Mas só de preferência. Se Guarda. também não puder, Guarda. Esse é o clima da história, por isso que eu adoro fazer isso, por isso que a gente adora fazer isso aqui. Contudo, porém, entretanto, todavia, hoje é o nosso dia especial para comentar o nosso filme chamado A Viagem. Vai ser justamente a viagem... Pedro. A viagem, exatamente, a viagem de Pedro de retorno para Portugal. Veja, é um papo tranquilo. Ainda mais, se você perceber, vai ser lançado dia 1 de setembro. Setembro, o Brasil tem uma coisa importante. Eu esqueci. é só um pouquinho na realidade, né? Meu aniversário. Vamos lá. Por favor. Era só isso que tava Essa faltando na sorte. realidade, né? É justamente o mês que marca a independência do Brasília, cara. E se tu não sabe, Samara, a gente mora no Brasília. É sério? Meu Deus. Por isso que é importante. E é justamente esse filme, ele sai em setembro para pegar essa ideia.
Até porque, assim, o Pedro I foi uma das grandes figuras Pelo amor de Cristo. da nossa independência, né? Se você ainda não sabe, então tem todo um significado, uma representatividade nessa data de lançamento. Até porque é o bicentenário, né? Não é qualquer, não é qualquer 7 de setembro, independência do Brasil, não. Vai ser qualquer mês de Este setembro, ano né? é o bicentenário da independência. Então A tá gente- aí em homenagem. A gente recebeu até, e aqui é um ponto extremamente curioso, né? A gente recebeu simplesmente o coração do Dom Pedro I para cá. É um tema de um debate. Assim, né? Tem gente que tava reclamando disso até agora, mas a gente não A gente vai. vai falar quem foi. Não vai falar quem foi, mas Não tudo vamos bem. falar disso. Ei, Assim, peraí. né? Um tanto, Não, né? Ninguém vai Mas falar, não, assim, pô, relaxa. a gente vai comentar isso em outro Cadipod, porque o Oxe História está aqui para isso. Silvão, Fala tu, que eu tô cansado. Silvão, o que é que tu achou? Qual foi, assim, tua impressão ao ver esse filme, né? Primeiramente, a gente queria salientar a vocês que é um filme de uma produção alternativa. É um ponto muito importante Importante. de ser frisado, né? Vamos falar. De fato, porque assim, o que a gente pode pensar quando a gente entende que é um filme de uma direção e de um comportamento alternativo? Ou seja, não é um filme que vai se preocupar com certas métricas cinematográficas. Ou seja, é um filme que ele está Você não mais- vai esperando uma grande produção, né? Tipo assim, não é que seja ruim, mas tipo, tu não vai esperando uma Não, produção e longe de ser gigantesca ruim, pelo amor de de Cristo. Hollywood, sabe? Um filme da Marvel, sim. Isso, assim, Não vai. longe de ser ruim, pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. É um filme que ele ousa. É isso que a gente pode dizer com um filme que ele não é dessa métrica cinematográfica, porque ele tem a possibilidade de ousar, e é isso que a gente enxerga Isso. em quase 1h50 de filme. Até no jeito que ele filma, né? Você percebe que a própria pegada do filme é uma parada mais intimista, é sempre muito próximo, né, do Isso. Pedro, sempre muito próximo das relações que ele tá tendo lá. Então dificilmente você vê um plano muito aberto, algo pegando tudo, né? Tem, mas assim, é raro. É tudo muito próximo, tudo muito, assim, ligado a ele, pra realmente você entender quais eram as percepções, as emoções Mais que próximo uma cabeça possível. louca, como a de Pedro, tava naquele momento, né? O que ele tava passando, o que ele tava vivendo. Já é algo bem intencional, né? Aquelas bondades que ela faz, que é inclusive a diretora. Só porque tu sai. Inclusive, decora esse nome aí. Laís Bondeschi. Vai ter novidade aí. Falei, tô leve. Falei, tô leve. Vai ter novidade Aguarde. aí. Não, só digo isso, eu aguarde. quero que você Aguarde. 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 Mas ela exatamente faz com que a filmagem seja assim mais próxima, você sente até quando tá assistindo meio enclausurado. Eu comentei Cara, até isso é isso na hora, eu disse, pô, velho, parece que a gente tá muito assim, fechado numa caixa, Parece né, uma às parte vezes. pequenininha, Aí enquanto você a não vê embarcação muita, tá, tipo, você não vê muito espaço Isso, pra... assim, e por isso que a gente está dizendo que é um filme que pode ousar nesse sentido. Porque, veja, o filme se trata sobre a viagem. E a viagem naquela época, não sei se tu sabe, século XIX, mas não tinha avião não, irmão. Era mais de barco mesmo e tal. E Não era atravessava 7 tanto. horas do voo, né, com a TAP, sem propaganda aqui, do Brasil pra Portugal. Do nada ele do mandou nada ele essa. soltou uma... Assim, Mas patrocina nós, quero patrocinar também. Inclusive, se não patrocinar, vou mutar essa parte. assim, a viagem, veja só, extremamente turbulenta. E longa. Longa. Irmão, dentro desse trajeto, só pra você ter ideia, existe uma palavrinha que ela é constante. Assim como a gente sabe que o mar é salgado, a gente também sabe que essas viagens, elas necessitam de uma redução em tudo que você pensar. Banho, comida, água potável, conforto, até mesmo Pedro, que era imperador do Brasil, ele passou a viagem fechado na ideia de conforto. Então você pensa, poxa, se o imperador ele não consegue ter conforto numa viagem dessas, imagina uma pessoa que estava simplesmente a trabalho. Enfim, e essa ideia da câmera, por exemplo, estar próximo o tempo todo, lhe dá essa sensação de, meu irmão, e não, De desespero. e não acaba, tem espaço aonde, para onde é que ele vai. Tudo isso é muito gostoso de se estar presente e o filme vai levando você nessa pegada muito boa. E assim, né, já mudando um pouco, né, nessa parte, o filme, né, ele já começa com o Pedro vazando do Brasil, né? Então assim, você já vai ver todo aquele processo, né, já passou. Dele ser expulso, dele renunciar, na verdade, né? E aí ele já começa
no Pedro que pega o barco e vai viajando. Então, assim, até no começo do filme é massa porque ele dá uma noção pra gente, né, do contexto que tava passando, né, naquela época. Lá Isso, e até os gritos, né, tipo a galera no Brasil mesmo, né, quando ele tá pegando, né, pegando a embarcação pra poder viajar, a galera tá chamando ele de traidor, xingando ele de tudo que você imaginar. E no filme você só escuta as vozes, então foi uma maneira legal, de fundo. Se você não prestar atenção, você não vai ouvir os ecos da galera xingando ele. Foi uma maneira muito legal de retratar isso, porque é sutil, mas você percebe o contexto do que ele tá se referindo já naquele momento. Algo estava incorreto, porque assim, o cara foi imperador do Brasil 9 anos. Ele tá viajando, né? O filme começa em 31, vai acabar em 31, porque a viagem, como o André disse, não dura muito tempo no sentido de, não sei 7 horas, mas dura muito tempo no sentido de ser quase 2 meses, então é muito tempo. Mas o Pedro, ele vai ter aí de 22 a 31 no governo do Brasil, e ele vai ser, como o André disse, uma das maiores figuras do Brasil nesse 22. Ele vai ajudar a proclamar a independência do Brasil. Então, peraí, se em 22, digamos, entre muitas aspas, Pedro se torna o herói do Brasil, como é que em 31 ele está sendo escorraçado? Como é que em 31 o filme começa nessas circunstâncias? Como é que em 31 a gente vê um Pedro cheio de olheiras, depressivo, por que não? Fechado, angustiado, até mesmo o filme pontua com problemas, para ser ideia, de ereção. Tudo isso mostra o polêmica. Tudo isso mostra o quanto que esse Pedro, no seu mais íntimo, está cheio de problemas. E esse Pedro, no mais íntimo, aflora para todos à volta aquele Pedro que era o hipotético, mas nunca chegou perto. Pedro, ele fala sobre ser liberal. Mas esse Pedro da prática... é bem ditador. Não, e um Pedro que sempre pensa, né, ser grande, ser um cara absoluto, ser um cara que tem um poder. Então, assim, você vê que no filme ele meio que tá se questionando sobre essa grandeza dele, se ele realmente é isso tudo, né? Então, as questões psicológicas estão sempre mexendo com a cabeça dele, né, bagunçando, e ele começa a ver, antes eu era assim, mas olha como eu tô agora, sabe? A gente não vai dizer exatamente tudo que ele tá passando para não entregar, né? Mas o filme trabalha muito essa reflexão e ele fica doido. Tem gente que na própria tripulação começa a dizer, meu irmão, esse cara tá maluco. Esse cara tá doido e começa até a criar teorias, né, de doenças mentais na cabeça dele, né? Começam a tentar criar explicações para entender o que esse cara tá passando, porque realmente parece que o cara tá maluco da cabeça. Biruleibe, totalmente biruleibe. É importante entender o contexto também, né? Porque como o filme falou, o filme ele vai ter em torno de um pouco mais de 1h30. Então, o filme ele vai focar em algumas coisas. Se a gente não souber um pouco da história do Brasil nesse período, talvez você se sinta um pouco perdido, não vou mentir. Isso. Porque são muitas informações que se você não tiver com a consciência da época, você talvez se perca em alguns momentos do filme, até porque, ultimamente, você vai estar vendo o Pedro voltando ao passado, com as memórias do passado. Os flashbacks. E tem umas referências massa, porque ele faz referência justamente aos acontecimentos que muita gente estuda na escola, né? Então, vai estar ali uma parte que eu achei muito interessante, a questão da, assim, bem retratada bem rapidamente, a questão da fuga, né? Uma fuga estratégica da família real, a invasão de Napoleão Bonaparte. Então, tem muitas referências históricas que estão no filme, são passadas ali, né? Que ela deixou aquele gostinho pra você ir associando. Então você vê aquela cena também, é massa. Eu achei uma parte massa do isso filme. Isso mostra os traumas que ele teve no passado, por isso que mostra que ele tá vivendo no momento, porque ele deixa o filho dele, quando ele vai, o filho de 5 anos fica. Então ele tá com essa questão, ele tá com a culpa porque Leopoldina morreu. Então ele tá com muitos problemas que ficaram tendo que lidar com o passado, mas pensando também no futuro, porque quando ele chegar em Portugal, ele vai ter um rolo, tira porrada de bomba com o irmão dele. Porque era muito louco, o cara saiu odiado do Brasil, mas também era odiado de Portugal, porque no filme fica muito assim, né? Claro que quando ele faz o processo de independência do Brasil, os portugueses encaram assim, não, você escolheu um lado. Isso. Agora, você é brasileiro, você apoiou o Brasil. E aí, quando ele é jogado para fora do Brasil, ele tenta voltar para Portugal, a galera ainda tá com aquele sentimento lá presente. E não, agora não, você é um traidor. Você negou o seu pai,
né? Muito revoltado com as cartas, que inclusive Dom João VI mandava muita carta pra ele nesse processo de independência, né? E o cara simplesmente... Esculachando. O cara cagou, pô, pra isso. E depois ele queria voltar a Portugal, depois da morte do pai, como se nada tivesse acontecido. E o irmão tava lá, ô filhão, calma lá. Né? Pra gente entrar um pouco mais nesse contexto histórico e aí voltar pro filme, vamos lá. O que acontece em 21, né? 1821, a gente está tendo a reverberação da Revolução do Porto, que obriga a família real a voltar para Portugal. Nesse inteirinho, Pedro fica no Brasil. E o ano de 21 inteiro, com o Dom João já em Portugal, as cortes de Portugal, volte, tentando discussões. No dia 9 de janeiro de 22, nosso ano da independência, Pedro, ele diz, eu fico. Aí tem aquela... o dia do fico, né? Dia do fico, né? Mas, veja, esse fico, ele é muito mais representativo pra gente do que para Portugal. Os portugueses vão entender isso, claro, como uma ofensa, claro, como uma rejeição, né, aos portugueses. Contudo, uma traição, né? Isso, a palavra é essa. Contudo, ainda tem muita água para rolar até setembro. E vão rolar muitas discussões, tropas portuguesas vão desembarcar aqui no Brasil, inclusive Pernambuco rejeita essas tropas chegar aqui, elas desembarcam na Bahia, desembarcam no Pará, no Maranhão, todo esse problema até chegar ao famoso setembro, né? Em setembro chega o ultimato, assim, final. Pedro, volta, ou a gente vai fazer uma ação militar dentro do Brasil. Aí é quando Pedro, reunido com alguns de seus ministros, nessa viagem para São Paulo, o Pedro se vê absolutamente encurralado e o Pedro afirma, mais ou menos nesse sentido, ou a gente defende isso que a gente acredita, ou vai ao racha, famoso, ou vai ao racha agora. Então, a partir daí, o Brasil começa o seu, pelo menos o que a gente chama, o primeiro reinado. Show. Mas o que foi que levou o Pedro a sair, a ser expulso do Brasil? Melhor, por que ele queria voltar para Portugal? Mais ou menos em 26, salvo engano, em 26, Dom João, o pai dele, morre. E o Dom João, o pai dele morrendo, naturalmente quem assumiria Portugal era o Pedro. Mas o Pedro tinha abdicado do trono português para assumir o Brasil. Na cabeça do Pedro, quem iria assumir Portugal era a sua filha, ou o seu filho. No caso, era filha, né? Seria a Maria da Glória. O irmão de Pedro, Dom Miguel, disse, mas nem dá pau. Dom Miguel enviou uma carta para o Pedro com as seguintes frases. Irmão, vai no Play Store, põe na aba pesquisar e procura baixar a tua bola. É isso, gente. Eu acho que a gente tá ouvindo por hoje. Eu acho que já deu pra entender mais ou menos do contexto, inclusive, do que está passando. Porque eu não trouxe um contexto, não propriamente dito daquilo que, de fato, deixa tão esclarecido no filme. Para que quando você vai assistir o filme... Você não fique louco, né? Você não diga assim, eu não entendi. Não, você vai entender porque você já assistiu o podcast da gente, você já entendeu mais ou menos a história. E até se já assistiu e tá vendo agora, você vai ficar mais... Exatamente. Então você vai estar lá, vendo ele na embarcação, com a rejeição do povo, se culpando pela morte da Leopoldina, triste porque deixou o filho, pensando como é que vai ser quando ele chegar em Portugal. Lá tá tendo também um monte de revolução lá por conta do ideal libertário. Então vai estar esse caos. E é importante frisar, para vocês deixarem assim bem fresco na cabeça de vocês, que o filme, ele de fato tem uma liberdade bem poética, tá? Então vocês vão ver cenas onde vocês vão dizer, será que de fato foi assim? Isso. E a gente não tem registros historiográficos que de grande valia, que de fato ajudem a comprovar o que aconteceu durante a viagem. São muito poucos os registros dessa viagem de Pedro a Portugal. Então eles vão ficar bem livres aí no filme. A diretora vai elencando, vai imaginando, vai tentando ligar um fato ao outro, né? Pra tentar criar uma relação. Isso a gente citou no começo o fato do filme ser alternativo nesse sentido. Porque ela é livre para produzir e isso, pelo menos a nossa opinião dos história, é que isso favoreceu o engrandecimento cultural do filme. E é bem legal. O foco dela, vai ficar muito claro que o foco dela durante todo o filme é desconstruir a imagem de herói de Dom Pedro. Isso é muito bom. Porque a gente muitas vezes olha, sempre tem aquela imagem heróica de que quem venceu sempre conta os lados bons e as partes positivas e a gente não fala sobre aquilo que é ruim. Tanto que no início do filme eles fazem
eles trazem duas perguntas, né? Que é a que custo e para acelerado por quê? Porque eles se envolvem em tantas coisas, em tantas situações, que no caso de Pedro não foram apenas custos financeiros, mas também custos emocionais. Então ela vai falar muito sobre a questão emocional, sobre a questão da saúde emocional no filme. A gente vai ver isso, que é um assunto muito presente hoje em dia. A gente fala muito sobre saúde emocional e ela vai trazer isso muito no filme, como algo que Dom Pedro ele vivia. Fora a questão da saúde, né, que vocês, eu acho que já ouviram falar sobre Dom Pedro ter morrido de sífilis, que não foi algo que é confirmado ou não, mas é dito que ele tinha todos os sintomas. Então isso vai ser muito trabalhado no filme. Tuberculose. Não, algumas fontes ainda apontam tuberculose, outras apontam sífilis. Não, falando bem de sífilis. Não, isso, exatamente. Só pra complementar aqui também tem essa parte da tuberculose do... Ele fica bem doente, assim, né? Imagina a pessoa, ela tá cheia de problema, ainda tá numa embarcação, tendo que fazer. Tanto que ele termina... Vou dar um spoiler rápido. E em determinado momento, tá no trailer, pode dar. Você já vê que ele pula lá e... tá no mar e se joga no mar. Do nada, vou tomar um banho no Atlântico. Porque é o desespero de se ver preso diante de um ambiente não somente físico, mas mental e não conseguir se libertar. Então Isso. acho que o filme ele traz muito isso, né? Uma liberdade não apenas do espaço, mas também muito mental. Eu acho que essa pegada da saúde mental, cara, ela é fantástica. Porque assim, hoje em dia, como Samara bem disse, no caso do século XXI, a gente enche a boca e fala, não, a depressão é a doença do século, né, e tal. Sem discordar, eu não discordo disso. Porém, é interessante notar que a depressão sempre esteve com a humanidade. Isso a gente não tem qualquer discordância. O que vai ser alterado é a percepção dessa doença na sociedade. A Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil, a Leopoldina ela escrevia cartas cotidianamente. Mas não bata na mesa, não? Não, de jeito nenhum. Quase cotidianamente a sua família, as suas amigas, por exemplo, a Maria Gran, ela expressando toda a sua angústia. Ela escrevia angústia, né? Não tinha o termo depressão, era angústia. Toda a sua angústia, todo seu desgosto por estar presente. Inclusive, ela sofria violência física, também, talvez, sexual, mental do Pedro. E aí essa ideia do querer desconstruir esse Pedro, cara, isso é... E tem uma cena também muito, fantástico. muito bacana que vai falar, né, sobre isso. Que a gente vai ver no filme. Não vou falar qual, porque não vou dar spoiler, né? A intenção não é dar spoiler. Mas vai ter uma cena que vocês vão conseguir... Vai ficar bem perceptível essa relação de Dom Pedro com Leopoldina, inclusive da filha, né? Observando toda essa cena, então fiquem atentos. Fantástico. É uma cena que é muito boa. A cena fala muito pouco, mas diz muito também, ao mesmo tempo. Perfeitamente. Você vê que os próprios atores, eles conseguiram passar através das feições, da reação, né? Da linguagem corporal, assim. Fantástico, de fato, assim. O filme trabalha muito essa relação do Pedro I com as mulheres, né? É verdade. A todo momento. Então, tem partes do filme que você vê muito o egocentrismo desse cara, que sempre quis tudo do jeito dele, né? A gente já viu isso pelo processo, né? Aqui no Brasil, até a própria Constituição que o cara impôs, colocou exatamente como ele queria. Mas no filme, esse egocentrismo também está muito presente, até em questões da vida pontuais, assim, cotidianas. Como uma simples pergunta, o cara só pensa nele, ele só está pensando no que primeiro... Tem uma pergunta no filme que vocês vão ver, que ele vai estar lá com a sua digníssima, e ela está indignada, como o Silvio falou, ele não está. Aí fala muito sobre o ego. E a questão sexual, ainda mais naquela época, principalmente hoje em dia não mudou tanto, mas para o homem era muito importante a potência dele era também conduzida de acordo com a vida sexual dele. Tanto que Pedro tinha mais de 16 filhos aí, né? Então, ele não tá conseguindo, ele não consegue mais ter relações com Dona Amélia. Com Dona Amélia. A segunda imperatriz. E aí ela tá já triste, frustrada, indignada, porque naquela época uma mulher... Ela até parece, né, cogitar que o problema é ela, né? Tentando pensar, peraí, alguma porque se a coisa. mulher não engravida, naquela época tem algum problema. Ela tem que dar filhos ao seu esposo. E aí ela pergunta a ele, né? Você não me acha atraente? O que é que você acha atraente em mim? E ele, soberbo como ele não responde, ele faz, o que é que você acha que eu tenho de atraente? Primeiramente eu, né? Primeiramente eu aqui, o que é que você acha em mim? Servido, primeiramente eu tenho que ser visto, esse é um ponto muito importante. Outros dois pontos que eles frisam no filme que é muito bacana, eles vão trazer muita questão da escravidão. A gente vê muitos escravos nas embarcações, na verdade também pessoas escravos que foram libertos, e ele vai trazer muito a imagem muito forte da expectativa dos escravos em chegarem à Europa para de fato serem livres e terem uma vida de liberdade. Então ele vai trazer isso muito forte no filme, é legal de vocês observarem.
assim como a questão também das religiões africanas. Vocês vão ver muitas conversas deles falando sobre a religião africana, falando, inclusive, o próprio Pedro vai ficar curioso sobre isso para aprender, então vai estar sempre, em muitos momentos, vai estar sendo falado sobre. A gente vê que a Laís, ela, a todo momento, ela quer não apenas falar sobre os principais personagens, ela não quer apenas trazer sobre a vida de Pedro. Ela faz questão de querer mostrar um pouco da vida dos personagens secundários. E eu acredito que é por isso que o filme, às vezes, acaba deixando essas brechas da gente não conseguir ter tanto o contexto. Porque não fica claro exatamente a origem dos personagens, mas você tem que praticar, tem que praticar um exercício ali de imaginação, de relacionar com a história, né? Principalmente na questão dos negros, né? Na questão da escravidão. Tem muita coisa ali que você vai pegando um pouquinho, porque não tá nada claro, nada explícito, mas dá pra você entender o imaginário, principalmente o tratamento, né, entre negros e brancos. Você vê isso muito no filme e vê até um negro muitas vezes retrucando, falando, você tem que ser cor de branco, sabe? Então isso também é muito presente. Agora você querer às vezes identificar, esse negro não, daqui a gente até tentou, né? Tem um que dá, porque ele fala, ele até identifica. E até nesse gancho dos negros tem uma parte do filme que o Pedro tem medo, inclusive, de um. Né? Você lembra dessa parte? Sim, a gente vai comer essa comida aqui, porque ele tá cozinhando pra mim, será que... O Pedro tá paranoico e tem assim, tem uma parte de razão, né? Ele até cita um acontecimento histórico que faz ele pensar isso, um acontecimento que aconteceu, inclusive, no Brasil. Mas o Pedro tá muito paranoico com isso, sabe? Estão querendo tentar me matar, porque eu já saí odiado. O que é que prova que ninguém vai querer entrar nesse navio, emburacar e querer me matar junto? Então o Pedro tá noiado até com isso. Né? Mas isso, pelo menos a forma como eu vejo, ajuda a engrandecer ainda mais o filme. Porque, como eu disse, é uma nova... Tem muitas questões indiretas, né? Perspectiva, exatamente. Ela abre o leque, sabe? Por isso que é tão bom. Olha, no primeiro dia que eu entrei na faculdade, Peraí, tu tava nesse dia, pô. Por isso mesmo. O professor Helder... Eu vou cortar essa parte, mas deixa eu falar. Mas não, pô, tô falando. Aí, o professor Helder, ele falou o seguinte, vocês precisam começar, a partir de hoje, primeiro dia, na faculdade, a sair das salas... Não bata na mesa, não. Das salas de cinema tradicionais. Ou seja, Plaza, Boa Vista, na época... Tudo brincadeira, porque depois o pessoal vem querer comprar pra assistir filme no Boa Vista, no Plaza, a gente vai poder ir porque tá falando mal do cinema. Tô falando não, isso aí... Eu tô falando de tradicionalismo. O Silvio já começa a falar, já começa discordando, mas ele pode continuar. E eu vou falar assim, a gente, vírgula. A gente estava lá. Por que ele quis dizer isso? Porque justamente são esses filmes que tratam dessa versão, ou que tratam mais dessa liberdade cinematográfica, que apresentam o maior leque intelectual para entrar nesse universo. Não só são esses filmes, mas existe um espaço alternativo para isso, porque também tem muito filme bom que não tá no mainstream, que é produzido, uma produção grande, que também conta histórias muito relevantes e, tipo, muito bem construídos, muito bem roteirizados, mas é um outro lado do cinema esse, sabe? Então, assim, você vai ver o filme... Né? Não enxergando esse filme tradicional, convencional, que você vai ver em várias outras grandes salas de cinema. É um filme cabeça. E bom, o que pode também fazer com que muita gente não goste, que fique voando, porque você não vai ver explicação a todo momento, isso é uma característica desses filmes, né? Didático, não é didático. Você não vai ver um roteiro, assim, muito elaborado, assim, tradicional, convencional, com arcos totalmente bem definidos, não. Às vezes é uma parada muito louca, tu tá aqui e depois de um flashback que, tipo... Você não tá esperando do passado, e daqui a pouco ele pensando, já idealizando como vai ser a conversa com o irmão quando chegar, e você daqui a pouco volta pra realidade e você faz, onde eu tô? Não que não tem nada a ver com a história, mas você não tava esperando traçar aquela relação naquele momento, né? E assim, por isso que pra mim é tão bom, porque o curso da história não tem um segmento definido e claro. Olha, a história é trágica. Pô, daí uma citação massa, na verdade. A história é trágica. Sabe? Se você for um dia achar que você pode começar aqui e perseguir perfeitamente até chegar lá, me perdoe, mas não, a história tá isso não é história. Constante mudança, constante evolução, assim como o papel da ciência é esse, né? Nunca tornar uma verdade absoluta, mas sempre ir, né, aprimorando e conhecendo aí novos pontos. Mas, por isso é tão legal. Mas, galera, eu acho que a gente já deu uma boa
elaborada aqui no filme. A A gente abertura. falou até demais. Mas se você quiser ver mais, a gente vai talvez produzir uns conteúdos sobre isso. Fique ligado no Oxi História para saber mais novidades a respeito desse tema. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenemos que fazer aqui Um bem análise bolado. geral desse filme que a gente gostou, que a gente indica, então vá assistir. É uma experiência legal, interessante. Você não vê tanto filme de história nacional sendo produzido assim a qualquer momento. É um filme com uma produção boa, legal, bem filmado. Então, assim, Pra você se questionar mesmo, que Se você dê essa questione. oportunidade. Dê essa oportunidade para assistir o filme, para que você se questione, para que você também use da sua criatividade, do seu imaginário, para que você consiga pensar aí um pouco mais sobre a história. Ele vai te tirar da zona de conforto, tá? Não vai ser um filme que vai te deixar na zona de conforto. Então isso é algo bom. Você vai sair da caixa. Você vai se estranhar muita coisa. Talvez você se escandalize com algumas cenas, daqui a pouco você, adore outras cenas. Mas a atuação dos atores, assim, foi muito boa. Eu gostei muito, Outra de coisa, verdade. verifique a classificação do filme. Verifique, por exemplo, professores de plantão não decidam passar o filme na sala de aula sem antes assistir, tá? Exato. Dica que nós damos escolha alguns cortes, tem cortes muito bons. Aqui coisas, então, assim, Tem cortes muito bons para vocês passarem na sala de aula. Outros que é melhor você dar aí talvez uma pensar evitada. direitinho, exatamente. Galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei. Por favor, pra gente crescer mais e mais. Pelo amor de Deus, compartilha, né? É o famoso Compartilha. curte, compartilha, dá like e E comenta claro, também aí o que você comenta achou se do você assistiu, filme. se você vai assistir, o que você achou. E outra, claro, se inscreve aqui embaixo no canal, né? Dá aquela velha moral pra história. Estamos aqui começando no YouTube. Você já conhece a gente no podcast, Spotify, tudo aí. Mas agora estamos no YouTube e queremos, né, que você também nos ajude nesse processo. Esse formato ficou legal. Diz aí se você gostou. Ou se... não, já basta, a voz de Silvio já é chata. Ainda vê ele e não dá. Assim, ó, se você chegou até o final, bota aí hashtag Cacatua aqui embaixo pra gente saber que você chegou até o final, que você viu esse episódio. E segue a gente lá no Oxi História no Instagram, tá bom? Então, Obrigada, isso. de nada. Valeu, um beijo. Chega até a próxima e claro que a história seja com vocês.